Olá, estou aqui de volta para poder trazer mais um pouco aí das nossas aulas. Vou pedir para vocês aí, oitavo ano, abrirem na página 45. Esta página que eu pedi para vocês lerem, compreenderem, né? E eu vou deixar aí o meu e-mail para que vocês possam se comunicar comigo caso tenham dúvidas sobre o conteúdo. ederson.cantoverde@hotmail.com. Bom, de qualquer forma, tem ele lá também no Seiva Educacional, basta você entrar, vai lá onde está o conteúdo de hoje e lá está o meu e-mail, ederson.cantoverde@hotmail.com. Bom, gente, estávamos falando então da Revolução Industrial e vimos que a Inglaterra foi o primeiro país a passar por este processo, dando origem a uma grande fortuna, a um grande desenvolvimento desta nação. Trago aqui então na página 45 estas questões aí e eu vou estar vendo juntamente com vocês aqui um pequeno resumo. Vejam aí nesta primeira parte, onde está escrito aí o crescimento do comércio marítimo, nós vamos identificar o que eu falei na aula anterior, né? Que graças àqueles atos e à postura da dinastia Tudor, a Inglaterra avançou no sentido da produção dos navios e assim foi dominando o mar, chegando em lugares distantes. Poxa, mas professor, e os portugueses, como fica nessa situação? Os portugueses já estavam em declínio econômico por uma série de fatores que veremos depois, mas inclusive um destes fatores é uma relação envolvendo a Inglaterra, mas é para outro momento, tá bom? Então nós temos aqui, além então desta postura do governo da dinastia Tudor, né, de centralizar o poder, de fazer a prática dos cercamentos, de confiscar as terras da Igreja Católica e vender para os burgueses, e ali então foi iniciado a prática de criação de animais para que deles fossem extraídos a lã para poder fazer ali a indústria têxtil que tanto impulsionou a Inglaterra. Ok. A segunda parte aqui, exploração de colônias e do tráfico negreiro. Claro, a Inglaterra se lança então aos outros continentes e a África, né? Buscando então fazer este comércio de africanos para suas colônias e assim então enriquecer mais rapidamente. Sim, senhores, a Inglaterra também praticou o tráfico negreiro. Temos aqui também a modernização da agricultura. Inovações técnicas na agricultura permitiram aumentar a produção de alimentos. O mundo passava por um processo de racionalização humana, né? A observação dos fenômenos naturais, como eu falei em algum momento aí. E assim, então, eles conseguiram um maior número de pessoas, porque tinha mais alimento, mais pessoas, então, sobreviviam. E nós temos aqui também a força política da burguesia, também já mencionei isso para vocês. Né? A burguesia, que era um grupo com vários burgueses, que em um dado momento seria até mais poderoso do que a própria monarquia. E além desses fatores, as grandes reservas de carvão, mineral e ferro. Poxa, mas o que o carvão tem a ver com isso? Os caras vão fazer um churras lá, vão queimar uma costela gaúcha? Não. O carvão mineral ele era o combustível das máquinas que eram produzidas com o ferro. Então assim, além também das máquinas a vapor, né? Além também do combustível que fazia com que essas embarcações, diferentemente das caravelas portuguesas, se deslocassem aí mar adentro. Com isso foram criadas então ferrovias. As ferrovias já depois da primeira metade do século XIX, né? As ferrovias, essa velocidade do transporte, o mundo foi se tornando menor, né? Foi se tornando menor no sentido de as pessoas passaram a interagir umas com as outras de uma forma muito mais veloz. Ok, vamos vendo aqui agora a página 46,
autonomia do artesão. Muito bem, antes da Revolução Industrial, galera, o que você vai ter, o modo de produção operante que você vai ter, não só na Inglaterra, mas em vários lugares do mundo, né, é o artesanato. Significa que o trabalhador, este artesão, essa aula vai passar um pouquinho de 5 minutos, esse artesão, ele detém todo o conhecimento do processo de criação ali desses itens que ele irá comercializar do início ao fim. Ele detém também o espaço, porque na maioria das vezes a confecção destes utensílios, desses bens que ele está produzindo ali, é na sua própria casa, é numa oficina onde ele trabalha em casa com a própria família. Então não existe a presença de um patrão, de um chefe, ele é quem organiza o seu tempo, ele é o dono das ferramentas e ele é o dono de todo o saber da produção dos seus equipamentos, aquilo que ele vai vender, né? E aí nós vamos ver que inclusive chama até sistema doméstico, e é um sistema com uma baixíssima produtividade, porque ele não está preocupado com o tempo, ele vai fazer quando ele achar que deve fazer, ele vai parar quando ele achar que deve parar, ele vai almoçar quando ele achar que ele deve almoçar, porque ele é o capitão da sua própria vida, da sua própria trajetória, né? Mas aí nós vamos ter, em substituição a isso, com o advento desta revolução industrial, nós vamos ter a figura deste artesão sendo aí praticamente desaparecendo, né? Vamos ter aqui essa imagem, ali nós vamos observar uma família, vejam que tem até uma criança ali com eles, e esse artesão está ali, provavelmente com a sua esposa, deixa eu ver, gravura do século XVI, que representa artesãos produzindo um papel semelhante ao pergaminho, tá bom? E aí nós vamos ter aqui algumas questões, quero que vocês observem as questões, leiam as questões, respondam as questões e mandem para mim por e-mail que eu vou interagir com vocês e nós iremos aí tirar as suas dúvidas, tá? Então vejam só, o título é Autonomia do Artesão, justamente porque ele tem então todo este controle da sua própria atividade. Ele tem a casa, ele tem as ferramentas, ele tem o tempo, ele tem o saber. Tá bom? Então agora vamos para a segunda parte da aula e vamos ver o que aconteceu com a figura deste artesão. Então vamos para a próxima aula.